E aí, galerinha, boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui para a nossa live sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês pediram, eu estou de volta. E hoje já tem pergunta aqui já calibrada, vou esperar a galera entrar para começar. Você aqui pode participar fazendo perguntas, interagindo, trocando uma ideia, tirando dúvidas e falando sobre o ERJ, sobre a questão da prova. Boa noite, Manu, seja bem-vinda. Vai levantando o coraçãozinho aí para chamar a atenção aqui do nosso Instagram, afinal isso só dá importância se tiver coraçõezinho subindo aí. Então seja bem-vindo, Raíssa, Manu, Dani, seja a Alessandra agora chegou aí. Hoje o nosso bate-papo, a nossa história aqui é justamente essa troca. Você manda a pergunta para mim e eu vou procurando responder. O que pode acontecer eu não saber uma resposta, não tenho uma resposta agora pronta e vou pensar melhor e depois eu faço uma outra live respondendo a questão que foi colocada. Mas eu tenho 3 perguntas aqui. Uma pergunta foi colocada pelo João Vitória, tem uma pergunta da Bela e tem uma pergunta da Maíra. Os 3 aqui. Boa noite, Alessandra. Que eles botaram aqui para mim e mandaram aqui. Fala, Pedro Aquino, grande Pedrão! Grande Pedrão! Quanto tempo, Pedrão? Muito surf? Surfando muito, Pedrão? Carola também na área, Carol Alves, Dona Cris chegando aí, Dona Gabriela Oliveira. Vamos ver se chega mais gente, troca uma ideia. Bia Duarte na área também, seja bem-vinda. Aqui o esquema é muito simples. Camila Nath, que já está na outra live também. Essas lives que eu estou fazendo aqui, eu vou começar a colocá-las também no canal do Monteiro. Então, se você por acaso perder, quiser rever aí, grande Esquinazzi, grande parceiro, você pode ver posteriormente. Aí, a vantagem de você participar é você justamente fazer a pergunta aqui direto e eu poder aqui responder. Estou aqui esperando se um dos 3 que mandaram a pergunta entram para poder começar a responder. Mas você que está chegando aí pode começar aí. O João acabou de chegar, então já posso até já falar aí. Fala, João. Olha só, João. Oi, Bia, boa noite. João, vamos lá. Você me mandou uma pergunta aqui, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas e você colocou lá uma pergunta. Você queria saber se passagens vividas por Lima Barreto aparecem aí no romance, aparecem de alguma forma. Bem, você deve saber muito bem que o Lima Barreto, o autor do livro, ele tinha problemas de alcoolismo, ele era alcoólatra, assim como o pai dele. E naquela época, no início do século XX, os alcoólatras eles eram tratados em hospícios. Eles eram levados para o hospício e recebiam o tratamento das pessoas que apresentavam algum tipo de comportamento não considerado normal. Então, assim, quando você tem a ida de Policarpo Quaresma para o hospício, de alguma forma, João, a descrição que ele coloca, a forma como ele aborda a postura, o olhar do Policarpo dentro daquele ambiente, a questão da percepção de que as pessoas são mortos-vivos que estão ali, quer dizer, pessoas dopadas, né? Elas dão remédio. Até tem a série Gambito da Rainha, mostra que era comum, por exemplo, em internatos, as meninas receberem um remédio para justamente ficarem o quê? Meio que passivas, né? Não ficarem agitadas, não serem questionadoras. Então, assim, ele, naquele momento ali, João, eu acredito que eu posso acreditar que ele utiliza a experiência dele na convivência dentro do manicômio para poder justamente construir esse olhar do personagem Policarpo Quaresma. Então ali pode-se falar, mas veja bem, a UERJ, eu acho que tem muita coisa para perguntar no livro, e ele não iria se deter, ele poderia falar sobre a questão do controle, né? Que o hospício é uma forma de controle, é uma forma de você justamente tirar os indesejados da sociedade, da convivência social, colocá-los dentro de um lugar que vai se tornar, no caso, vai ter um caráter pejorativo e um caráter ameaçador, porque vai ser um lugar cheio de grades, onde as pessoas vão acabar levando choques, tendo um tratamento um tanto quanto desumano. Então, assim, tanto é que quando as pessoas iam visitar o Policarpo, havia um certo receio
tinha uma certa vergonha, porque você ter alguém ali no hospício era algo profundamente negativo. Então, assim, você poderia... Eu acho que se a UERJ fizer uma questão, ela pode contextualizar nessa questão da percepção da doença mental e perceber que nem sempre as pessoas que estavam no hospício, elas seriam pessoas com problemas de saúde mental. São pessoas que muitas vezes não se adequavam às normas e aos valores que a sociedade impunha. Isso até hoje, né? Você vê uma criança, se a gente parar para pensar na infância, criança ela tem uma energia, ela quer botar uma energia para fora. E hoje você bota a criança com 2 anos de idade dentro do colégio. Você fala que a criança tem que ficar sentada, que a criança tem que ficar ali ouvindo, parada, estática. E a criança cresce ficando de segunda a sexta, às vezes o dia inteiro. E aí, mas ela tem momento de ir no pátio, ela tem um momento de chegar e sair para fazer uma coisa. Mas a criança, você exige da criança uma postura de adulto. Você coloca uma série de responsabilidades, bota a criança fazendo um monte de coisa, e que a criança, de repente, ela só quer ser criança, a criança quer brincar, quer se divertir. Então, assim, o uso de remédios para poder controlar a criança, isso daí é uma coisa que houve uma certa banalização nos últimos tempos, e as pessoas não veem problema nenhum em ficar usando remédios para poder justamente controlar as pessoas. E aí vem uma questão, né, de você colocar aquela abordagem, João, de um mundo positivista, né, de um mundo em que a ciência é a razão, né? A ciência, tudo que é ciência, só tem valor aquilo que a ciência explica. A metafísica, o lado espiritual, isso fica em segundo plano, porque o que passa a ter valor é justamente o quê? Uma sociedade basicamente pautada naquilo que é racional, naquilo que é científico e naquilo que precisa de uma explicação lógica. Então eu acredito, João, que a sua pergunta ela deva pegar, quer dizer, a experiência do Lima Barreto passa por aí. E ele é um cara que ele mesmo fala de preconceito, porque ele, enquanto pessoa, sofre preconceito pelas posições que ele tem, pelas opiniões que ele tem. Ele era um cara que se posicionava dentro da sociedade, se posicionava na imprensa, então ele sofria o preconceito, um preconceito que o Policarpo vai sofrer, que dentro daquele caráter ingênuo, alienado e um tanto quanto grandioso da pátria, ele acaba se perdendo e acaba, no caso, perdendo a noção do que é real e acaba se tornando indesejado no olhar do outro. Ok, João? Eu acredito que seja por aí a relação que a gente pode encontrar dentro da visão de Lima Barreto na obra. Beleza? Respondi a sua questão? Me diz aí. A Bela está na área, Bela? Eu vi que a Bela tinha entrado aí. Bela na área? A Bela Eudin mandou a seguinte pergunta para mim. A narrativa é indireta livre? Olha só. É muito importante que a gente entenda o seguinte, Bela. Quando você fala em narrativa, as narrativas elas são construídas por focos narrativos. Então você tem o foco narrativo em primeira pessoa. Você tem então, beleza. Então vamos lá. Vamos responder sua questão agora, Bela. O narrador, quando você tem uma narrativa, eu tenho foco narrativo. O foco narrativo é o quê? O foco narrativo é a perspectiva de quem conta a história. Em Policarpo Quaresma, qual é o olhar que conta a história? É um foco narrativo em terceira pessoa. Esse foco narrativo em terceira pessoa forma o que eu chamo de narrador onisciente. Alguns chamam de onipresente, mas ele também pode ser chamado de onisciente. Ora, qual é a característica do narrador onisciente? Você está assistindo isso em toda a narrativa. O que você tem lá? Você tem uma pessoa que está contando a história para a gente e ele consegue revelar para a gente o que as personagens estão sentindo, o que os personagens estão pensando. O narrador onisciente é esse personagem que consegue invadir, vamos assim dizer, a sua cabeça, a cabeça do personagem, e dar voz àquilo que ele está sentindo, que ele está pensando. Quando esse narrador onisciente, ele dá voz àquilo que a pessoa está pensando, pensou em falar
mas não disse, mas ele reproduz isso no texto, aí você está usando um tipo de discurso que nós chamamos de discurso indireto livre. Dá para entender essa relação? Discurso indireto livre é o discurso em que o narrador ele verbaliza o que a personagem sentiu, pensou, mas não pronunciou. Então, ele reproduz essa fala, ele reproduz esse texto. Isso é um discurso indireto livre. Quem faz isso é um foco narrativo em terceira pessoa, que é um narrador onisciente. E aí, a Fábio colocou aqui, geralmente Machado tem esse estilo de narração, né? Olha só, Machado de Assis, ele tem um problema muito sério. Machado, se você pegar os clássicos de Machado, né, você vai pegar algumas, principalmente algumas narrativas, principalmente romances, como, por exemplo, Dom Casmurro, você tem os personagens narrando. E aí, como é o personagem narrando, o personagem ele vai contar os fatos a partir do olhar dele. Então, é um olhar super tendencioso. Tanto é que Dom Casmurro, você tem esse problema. Você ficar discutindo se Capitu traiu ou não Bentinho, você só tem a narração do Bentinho para poder chegar e transmitir essa ideia. Então, a gente não sabe o que realmente aconteceu, porque nós temos um cara ciumento que está fazendo uma narrativa extremamente tendenciosa. Então, eis a questão. Então, assim, Machado tem essas questões de usar o narrador personagem e ele, muitas vezes, ele se intromete muito na narrativa. Agora, lá em Policarpo Quaresma, o narrador da história é um narrador que ele demonstra antipatia, por exemplo, por Floriano Peixoto. Ele demonstra antipatia por alguns personagens militares, principalmente. Porém, ele tem simpatia pelo Policarpo. Então, isso é interessante, né? Ele é um narrador onisciente e ele acaba mostrando em algumas passagens aquilo que ele simpatiza e antipatiza. Então, isso é muito interessante observar essa construção. Então, assim, para a gente não confundir, voltando à questão toda aqui, minha amiga, no caso, Bela Eudin. Olha só, Alessandra, o discurso que o narrador utiliza nas situações, veja bem, nas situações em que ele dá voz ao pensamento, ao sentimento do personagem, é discurso indireto livre. Ele vai usar o uso do discurso indireto livre para poder dar voz a isso. Mas, normalmente, você tem um narrador onisciente. O narrador é onisciente e que usa discurso indireto. Discurso indireto por quê? Porque ele vai falar pelos personagens, ele vai, muitas vezes, conduzir as cenas, e aí o discurso indireto livre, no caso, ele acaba sendo usado pelo narrador onisciente para mostrar esse poder dela. Porque é o que eu estou falando. O narrador observador, ele não tem como usar o discurso indireto livre. Porque o narrador observador ele não sabe o que as pessoas estão pensando. O narrador observador é como um fofoqueiro. Você vê uma discussão, você vê uma briga, e quando você vai fazer a fofoca, você sabe o que as pessoas estavam pensando? Não. Você observou a discussão, você observou a situação e você narra a situação. Mas você não sabe que as pessoas estão, no caso, sabendo, você não sabe o que ele está pensando. Isso só pode fazer quem? Quem é o narrador onisciente. Por isso que o discurso indireto livre, ele é usado e ele aparece quando você tem aquilo que nós chamamos de narrador onisciente. Porque ele tem esse poder de revelar aquilo que não é visível, aquilo que é íntimo, aquilo que é interior. Então, arruma aí, anota. O discurso indireto livre normalmente aparece quando eu tenho narrador onisciente, que é o caso aí. No momento que ele, Cris, no momento que ele coloca uma simpatia por Quaresma e ele demonstra uma antipatia com o Estado e seus poderes, ele deixa de ser neutro, né?
Neutralidade, como diria um amigo meu, só existe em sabão neutro de bebê, porque nenhum ser humano é neutro. Quando a pessoa diz que ela não participa, quando a pessoa diz para você, Cris, eu não sou neutro, não, eu não tenho lado, eu sou neutro. A pessoa vai entender o seguinte, que você é a favor da situação, mas você não quer se aborrecer ou não quer, de alguma forma, questionar nada. Então, assim, você, ao votar pela neutralidade ou votar em branco, você está justamente o quê? Concordando com aquilo que está acontecendo. Ah, eu não concordo com nenhum dos dois lados. Não tem jeito, você vai ter que tomar partido. Ah, tem uma terceira via? Que busque então a terceira via, mas que seja um lado que você está assumindo. Então, assim, o ser humano é um ser político, por natureza. Você está sempre fazendo escolhas e você está sempre tomando partido. Tomar partido é tomar uma posição. É tomar uma posição e agir conformidade com essa posição. Então, esse narrador neutro, onisciente, aí no livro, não é neutro, não. Ele é ao contrário. Ele deixa bem claro as simpatias e antipatias dele. Agora, outra questão que a Bela colocou foi sobre a UERJ pode mesclar questões de gramática. Sim, eu tenho feito isso no Telegram, minha cara Bela. Eu tenho feito questões que eu coloco. Agora, é importante que você saiba o que vai estudar em gramática, né? Você não vai sair estudando análise sintática porque não cai. O que tem de gramática no conteúdo? Aqui na pauta que foi mudada pela UERJ, a gramática aparece em... Deixa eu ver aqui. Sinonímia, antonímia, quer dizer, palavras sinônimas, palavras antônimas, formação de palavras, que tem caído bastante. Essa coisa de prefixal, sufixal, eles têm colocado isso. O valor semântico dos prefixos e sufixos. Conhecimento lexical, quer dizer, o conhecimento sobre as palavras, se a palavra é substantiva, adjetiva aí no caso. Conhecimento das palavras. Verbo, que aí ele coloca tempo, modo, aspecto verbal, voz verbal, elementos, e aí, no caso, é o que cai de gramática. Então, assim, cai pronomes, porque são elementos coesivos. Então, assim, não é para sair estudando gramática, abrir o Bechara e sair estudando Bechara, que está fora. Pega as provas anteriores. Quarta-feira agora eu vou colocar no ar mais uma prova, a terceira parte da prova de 2019. Eu corrijo a prova. Lá no canal do Monteiro você tem as provas de 2020, 2019 e as provas de 2018 corrigidas. Tanto as provas do exame de qualificação quanto as provas específicas. Então você pode olhar como que a UERJ fazia a prova específica, como ela se organiza e o que você pode prestar atenção. Então ali, variedades linguísticas. Como que se dá essa questão da variação linguística e como que a UERJ pode cobrar? O que caracteriza linguagem formal e linguagem informal? Aí você vai ver que passa por regência, concordância. A velhinha, quando fala, eu não me esqueceu, você vai falar, pô, eu não me esqueci. Mas ela falou não me esqueceu, ela está fazendo o quê? Ela está cometendo um desvio gramatical, que é um traço que fala da variedade social, que tem a questão do acesso à educação formal, e que isso acaba gerando até mesmo preconceito linguístico, coisas desse tipo. Então, gramática, Bela, está aqui no conteúdo programático. Eu tinha já falado sobre isso, tem um vídeo gravado falando sobre isso, em que eu falo desse conteúdo que a UERJ colocou, e você pode acessar e ver isso aí. Então, lembrando, verbos, pronomes, formação de palavras e conjunções. É isso aí que é gramática. Treine, estude, revise e veja o que já caiu na prova para você ter um referencial aí. Então a Bela, era isso aí que você tinha me perguntado. Se você tiver mais alguma dúvida, você me fala. O Davi está colocando aqui, naquele conto de Machado, a cartomante, que eu acho que não se enquadra então. O narrador fala além das ações do personagem, né? Tipo, o que queriam dizer, o que disseram e não disseram. No momento que você revela o que as pessoas pensaram e não disseram, você tem um narrador onisciente. Porque agora não me lembro aqui do cartomante, teria que pegar para ler. Mas toda vez que o narrador ele diz o que você pensou e não falou, ele está usando o discurso indireto livre. E ele é onisciente. Para poder saber o que você pensou e não falou, tem que ser onisciente. Tá?
Deixa eu ver aqui. Pedro, você tinha colocado lá fora a questão do. Lá em cima, a questão do tenente mandar no major. O tenente manda no major porque o major é o Quaresma, né, cara? O Quaresma, ele é um major que não é major, né? Ele é um major, lá no início do livro explica como é que ele chegou a esse título de major. O cara, ele foi recebendo condecorações, foi alçado a postos acima, mas ele não é major. E aí, meu amigo, você não manda o outro que vem por cima e manda, se coloca, acaba mandando, acaba se impondo. Então, assim, você está lendo o livro, você tem que observar que essa situação do tenente que acaba se impondo ao major, aí a questão da hierarquia, ela não é respeitada pela própria característica que pertence ao Major Quaresma, que ele, no caso, não é militar, né? Ele tem aquela coisa de que ser militar é ser patriota. Na cabeça dele, ser militar é ser patriota. Isso está relacionado, aí entra uma ironia, né? Porque foram os militares que proclamaram a República. Então, ser brasileiro, ser patriota, era ser militar. Mas só que é aquela coisa, né? Não adianta eu falar que eu quero ser militar. Tem gente que fala assim, eu quero ser médico, mas o cara não tem estrutura nenhuma para ser médico. Então, não é médico quem quer, é médico quem pode ser, quem tem condições para ser. Tem gente que quer dar aula e não sabe dar aula. Tem gente que nasceu para dar aula. Então, assim, é isso que a gente tem que parar para perceber quando estiver observando aí o livro. Agora, cara, mais que pena que o Ricardo Coração dos Outros não por salvá-lo. Olha só, Ricardo Coração dos Outros é um personagem muito interessante, né? Ele é um cara que que toca modinha, é um cara que é um artista e que sofre com preconceito, né? Ele sofre com preconceito de tocar violão, da origem humilde. Ele é um cara que consegue fazer versos bonitos, as pessoas se identificam com aquele texto dele, mas ele não tem o quê? O reconhecimento. O reconhecimento que o faça ascender e sair do universo dele. E isso é uma grande questão. E o próprio Ricardo, eu acho muito interessante as passagens em que estão na segunda parte do livro, quando ele não está com Quaresma, e ele está sofrendo porque tem um negro que está fazendo sucesso, fazendo composições com violão. E aí ele tem um certo rancor, porque ele falou, o cara podia tocar violão, o cara podia tocar piano, o cara podia tocar outro instrumento, mas o violão... E aí ele atrela que esse cara negro tocando violão, fazendo modinha, só iria aumentar o preconceito e tiraria o mérito da modinha e do violão, porque o cara é negro e que está tocando violão. Então, assim, se o violão já é um instrumento marginalizado, a marginalização cresceria mais ainda por conta dessa presença aí. Então, assim, ele é um cara que é um artista e como vários artistas hoje aí estão sofrendo com falta de trabalho e que justamente ele tenta ultrapassar o universo dele, que é o universo do subúrbio, mas ele sofre justamente com a questão do preconceito. O preconceito social, o preconceito moral e aquela coisa, né? Ele era chamado para animar as festas. As pessoas não tinham uma relação de amizade com ele. Ele tinha uma coisa de... até hoje, né? O cara toca violão. Vem que chama fulano, traz seu violão. Quer dizer, você chamou o cara não porque você quer a presença do cara. Você quer que o cara vá, leve violão, porque vai ser o cara que vai passar a noite tocando violão, fazendo show de graça. E você vai falar no final, valeu, maneiro aí, caraca, tu é bom pra caramba, tchau. É mais ou menos isso o Ricardo Coração dos Outros. Agora, Alessandro, olha só. Discurso indireto, sem ser livre, também é narrador onisciente? Não. Não. Veja bem, o que eu estou falando, Alessandra? Eu sugiro que você assista um vídeo sobre discurso, tipos de discurso. Eu estou falando aqui, eu vou repetir, com calma aqui. Discurso indireto. O que é discurso indireto? Quando você conta uma fofoca, você chegou com sua amiga e está contando a fofoca que você ouviu
uma cena que você assistiu, uma coisa que você vivenciou. Quando você começa a falar por alguém, pô, cheguei em casa, minha vizinha estava gritando com a filha. Você precisava ver, ela dava cada berro. Ela ficava, você pensa que eu sou o quê? Você está aqui fazendo essas coisas todas. Dizia que ela não era para ficar pagando para a filha ficar matando aula. Ela ficou gritando com a filha, dizendo que a filha não valia nada. Quando você está fazendo isso, você está falando por alguém, isso é discurso indireto. Você não está dando a voz para o personagem, você não está usando o discurso direto. Discurso direto é quando você bota o travessão, aspas. A menina chegou em casa e disse, 2 pontos, travessão, mãe, eu quero comer. Quando você botou o travessão, mãe, eu quero comer, isso daí é discurso direto. Você está dando voz ao personagem, o personagem está falando. Isso é discurso direto. Ponto. Agora, quando você diz, a menina chegou em casa e disse que queria comer porque estava com fome. Veja, você falou pela garota. Se você falou pela garota, você não deu voz para ela, isso é um discurso indireto. E aí que está. Quando eu tenho um narrador observador, ele costuma usar o discurso direto. O discurso direto para falar pelo personagem. Mesmo quando eu tenho um discurso, o discurso indireto é isso. É o narrador falando por alguém. O narrador falando por outra pessoa. Então isso é discurso indireto. Só que quando eu botei o discurso indireto livre, como a menina perguntou aí no início, a Bela, o que a Bela queria saber? Como é que ela reconhece o discurso indireto livre? O discurso indireto livre, ele normalmente aparece quando eu tenho um narrador onisciente. Porque o narrador onisciente é esse narrador que vai fazer o quê? Ele vai revelar pensamentos, sentimentos, ele vai saber o que aconteceu no passado e vai falar, ele sabe o que aconteceu no futuro e vai revelar. Ele é um personagem que tem essa capacidade justamente o quê? De revelar fatos para a narrativa que ainda não aconteceram, ou já aconteceram e a gente não sabia. Ele dá voz a tudo isso. Então o discurso indireto livre, ele é próprio das narrativas com o narrador onisciente por ele ter essa capacidade. Agora, o discurso indireto, ele vai aparecer onde eu tenho narrador personagem, pode aparecer quando eu tenho um narrador observador. Por quê? Toda vez que eu estou contando uma história, estou relatando uma passagem, estou relatando uma situação, e eu falo pelos personagens, eu estou usando o discurso indireto aí no caso. Ok? Só para a gente deixar claro aí essa questão. Fala, meu amigo Daniel! Grande Daniel, jogador. Lu Vilela, conjunções. Como assim? Conjunções. Camille Haddad, olha só, para você entrar no Telegram, é só você botar lá t.me, no caso aí, deixa eu até botar aqui, ó, t.me/do Monteiro Erge. Deixa eu ver se vai tudo aqui. Do Monteiro Erge. Tá aí, ó. O endereço do Telegram é esse. Você entrou, pode participar. É 0800, não cobra nada e você é super bem-vinda. Vai estar super bem chegado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Por que Floriano mandou matar ele? Eu não entendi a questão do traidor da pátria. Pedro, essa parte é a parte final. Você está dando spoiler do livro aí pra galera, né? O que acontece lá? Temos a situação que acontece chamada Boqueirão. É o capítulo 4. E lá na parte final do Boqueirão, o que acontece? Onde era o quartel que o nosso amigo... Deixa eu ver. Está lá nesse livro aqui, a página 346. É a última página que antecede o capítulo 5. Para você entender essa parte, está aqui a resposta. O que acontece? O quartel em que o major comandava tinha prisioneiros de guerra. Uma noite ele recebe a visita de um juiz, de um sujeito que aleatoriamente ele escolhe 12 pessoas e vai levá-las para fuzilar. E o nosso amigo Policarpo, ele vê aquela cena de que 12 pessoas, sem nenhum critério, sem nenhuma acusação, sem nada,
estavam sendo condenados à morte. E isso faz com que ele enxergue a injustiça do gesto. E ele decide escrever uma carta para Floriano Peixoto, que, ao receber a carta, interpreta aquela carta como um ato de traição. E por isso ele condena o próprio Policarpo Quaresma à morte. Por isso, aquela parte final do livro, do capítulo 5, da parte 3, é uma parte que sempre é cobrada. Por quê? Porque é o momento em que o nosso amigo Policarpo ele deixa aquela utopia, aquela loucura dele, aquela coisa de lutar pela pátria, ele abandona, ele cai em si e ele observa que tudo aquilo que ele pensou, desculpa, o tupi, a questão da língua, usar a língua, no caso tupi, usar o conhecimento dele para a agricultura, tudo aquilo ele vai se dar conta que foi o quê? Inútil, que não deu em nada. Então ali, naquele momento, ele é chamado de traidor por isso, porque ele decide mostrar a sua indignação ao presidente da República sobre os critérios adotados para poder matar aqueles que foram inimigos de guerra. Por isso ele é considerado traidor. Ok, meu caro? Uma coisa que eu percebi, ele trabalhava no arsenal de guerra. Ele não era um militar combatente, ele era um militar mais administrativo de escritório. Sim, ele não era de guerra. Até porque no início do livro, no caso, o Pedro, ele lá no início, primeiro capítulo, quando está se formando o perfil de quem é Policarpo Quaresma, ele está lá falando, ele foi recusado pelo Departamento de Saúde. Ele não estaria apto para servir ao Exército. Mas ele persistiu, continuou e acabou entrando no serviço burocrático. Então, ele era civil dentro do arsenal de guerra da Marinha. No caso, mas só que aí, como ele era um cara que tinha hábitos, ele tinha uma cultura, ele tinha uma postura que impunha respeito, fazer com que as pessoas tivessem uma visão assim, vamos dizer, uma visão tanto quanto respeitosa com ele. Ele era respeitado pelas pessoas do bairro, ele era respeitado pelas pessoas onde ele morava devido à atitude dele. Os colegas de trabalho faziam várias piadinhas com ele por conta das opiniões e da postura dele. Mas isso daí é outra história. Ingrid, você tem que ter o Telegram. Você primeiro tem que estar no Telegram. Se você estiver no Telegram, você vai lá, digita do Monteiro UERJ. Vai aparecer o grupo. E lá você achou o grupo, é só entrar. Ok? O endereço eu botei aí, que é t.me/do Monteiro UERJ. Mas tem que ter o Telegram instalado para poder entrar. De nada. Fica na bio. Carol, é só você entrar lá que está aí disponível. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Cara, o próprio Bilac é citado na obra, né? O Ricardo Coração dos Outros, no segundo capítulo do livro, ele fala sobre a questão de que os versos dele, muita gente quer falar que os versos dele não são tão bons quanto o Bilac, do Olavo Bilac. Só que naquela parte ali, e aí ele faz uma questão, né, de que ele escreve poesias para música. E que a música a poesia da música é diferente da poesia escrita. Então aí tem essa coisa que é até uma discussão que hoje está presente, né? A gente fica falando sobre como que letra, Caetano Veloso é um que fala muito isso, o próprio Chico Buarque, que poesia é uma coisa, letra de música é outra. Então o cara pode ser um excelente poeta, mas não vai saber fazer letra de música e vice-versa. Porque letra de música tem que atender melodia, ritmo e várias coisas. E aí você tem uma percepção bem interessante sobre essa questão da poesia. É uma discussão bem interessante. O positivismo, ordem e progresso é um lema positivista. Camille, a questão da verossimilhança é você entender que quando você faz uma narrativa, quando você fala Malu, grande Malu,
você está fazendo o quê? Você está narrando uma história. Quando eu faço um enredo, eu tenho que pensar o seguinte: ao contar a história, qual é a minha preocupação ao narrar a história? Eu quero que a minha história ela seja coerente como? Aí, por exemplo, você leu 1984. Quando George Orwell compôs o 1984, que seria o último homem da Terra, o que acontece? Você tem essa questão, essa visão de que o Winston seria o último homem da Terra. O título do livro era para ser esse. Mas o editor não concordou e ele acabou botando 1984. Você, quando lê 1984, veja bem, aquilo que você lê em 1984, quando foi lido em 1949, muita gente achou um absurdo aquilo que ele estava narrando, porque aquele mundo que ele previa ali era um mundo impossível de acontecer, que aquilo ali era algo impensável, que a humanidade nunca chegaria àquele ponto. Hoje você está lendo e você enxerga semelhanças com o Brasil, por exemplo, que está acontecendo no Brasil. Então, assim, quando a gente começa a ler uma obra, a gente tem que entender que o narrador ele vai construir um enredo que pode ser viável, possível, no nosso mundo, esse mundo que nós vivemos aqui. E nós veremos que há grandes semelhanças com a realidade do mundo real. Quando ele faz um enredo que guarda semelhanças com o mundo real, isso se chama verossimilhança externa. Porque a coerência do enredo, a coerência narrativa está seguindo justamente o quê? Aquilo que seria viável na realidade, que seria viável no mundo real, que nós estamos vivendo. Agora, quando você pega o Harry Potter e você vai ler o Harry Potter, o que acontece? A autora do Harry Potter, quando construiu o narrador, e aquele narrador começa a contar uma história que passa em um mundo que teria uma coerência lá naquele universo, quer dizer, você lê e você compra a ideia, você faz um pacto e acredita que aquilo que está ali é viável. Você sabe que não vai ter isso na realidade, mas você ali na história acredita naquilo porque os fatos se organizam dentro de uma lógica que faz sentido. O cara puxar uma varinha e nascer um rabo de porco no personagem. Abrir um portal e o trem sair voando. Tudo aquilo ali você confia e você acredita e você compartilha daquela imaginação. Então, o fato ele é coerente com a narrativa, porque ele é coerente com o universo que foi criado pela autora do texto. Então, pela narradora da história. Então, verossimilhança interna. Verossimilhança é semelhança com a realidade. É a coerência interna no processo da construção do enredo. Se verossimilhança, essa coerência interna na construção do enredo, ele pode ter semelhanças com o mundo real ou não. Se tiver semelhanças com o mundo real, verossimilhança externa. Se não tiver semelhanças com o mundo externo, mas é coerente somente dentro da ficção, aí é verossimilhança interna. Ok? O Policarpo Quaresma, ele tá... Carol, se a gente parar para pensar que o Policarpo é funcionário do Arsenal de Guerra, que existe, que o presidente do Brasil é Floriano Peixoto, que foi uma pessoa que existiu. A história se passou no período histórico em que o Floriano era o presidente da República e que as situações e o contexto que houve a revolta armada que aconteceu. São fatos. A narrativa, apesar de ser fictícia, ela se baseia e utiliza personagens que existiram na realidade. Então tem a verossimilhança externa. Ok? Deixa eu ver aqui, fizeram uma pergunta. Foi Cris. Olha só, Cris. Positivismo. O positivismo, ele é uma teoria de Augusto Comte. A gente chama também de contismo. O positivismo, ele é muito forte. E o Lima Barreto, quando está contando a história, o Lima Barreto, o narrador de Policarpo Quaresma, ele demonstra antipatia à juventude da Praia Vermelha. Aí faz uma referência onde hoje é o IME. E a galera militar que
Ó, tem tudo isso que eu falei aqui, o Carol, Camille, entra lá no canal do Monteiro no YouTube. Eu tenho um canal que eu tenho quase, sem exagero, eu acho que eu tenho quase 200 vídeos da UERJ. Então, todo o conteúdo programático da UERJ está lá, todo. Provas anteriores, eu corrijo, aulões em que eu dou aula de véspera de prova, está tudo lá. Tem quase 200 vídeos só falando de UERJ. Eu acho que não tem nenhum canal na internet que dê tanta evidência para a UERJ quanto o meu. Então, vocês podem passar essas teorias, eu boto exemplo no quadro, tudo isso, está tudo lá. Então, vocês podem procurar lá no YouTube e, se puder, se inscrever no canal, né? Dar uma força, que o canal agradece. Afinal, a gente vive da audiência. Se não tiver audiência, a gente não tem nada. Então, a gente precisa da audiência. Então, positivismo, Cris, tem a ver com essa doutrina que encontrou muito espaço entre os militares, e esses militares da Praia Vermelha, os militares que vão ser os bajuladores e que vão ficar por trás do nosso amigo Floriano Peixoto, essa galera é uma galera que vai justamente colocar o quê? A ideia de que só é aceitável aquilo que a ciência justifica, aquilo que tem fundamentação científica. E o positivismo ele vai encontrar aqui no Brasil esse ambiente, um ambiente de militares que vão se voltar para essa questão da matemática, da física, e que vão, de alguma forma, deixar de lado a questão religiosa. O positivismo ele tem essa importância porque ele coloca ele fragiliza a posição da igreja, deixa de lado a posição da igreja e coloca a igreja como algo que não seria, vamos assim dizer, né? Que a igreja e o pensamento religioso não deveria nortear a pátria. Tanto é que o lema da bandeira, né? Benjamin Constant, os outros militares que são positivistas, eles vão botar o lema, né? É necessário que haja ordem para que exista o progresso. Ordem e progresso, é o lema da bandeira brasileira. A bandeira brasileira tem um lema positivista. Então, assim, quem construiu a República, quem está ali por trás dessa base da República, são esses jovens entusiastas das ideias de Comte e que acreditam na ciência, na matemática, no progresso e que vão deixar de lado a religião. Ok? E esses jovens aparecem, são criticados, são citados de forma negativa pelo narrador do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha só, minha cara Letícia. Letícia, depende do trecho. Você tem trechos que tem ironia, você vai ter trechos que tem metáforas, hipérboles. Depende do trecho. A questão é, se a UERJ cobrar... Quando a UERJ cobra figuras de retórica, porque figuras de linguagem, ela chama de figuras de retórica. Quando ela coloca essas questões, ela é muito específica. Ela não aborda de forma geral. Ela vai pegar um fragmento específico, vai colocar esse fragmento e vai pedir que você reconheça a figura de linguagem, a ironia. Muita gente não entende, por exemplo, que quando o nosso personagem, Floriano, diz para o Policarpo, você é um visionário. Ali ele está sendo irônico com o Policarpo Quaresma. Ele acha o Policarpo um chatola. E aí o Policarpo, achando que está dando contribuições para o presidente nem aí para a contribuição dele. Está de saco cheio de ficar ouvindo o papo do Policarpo. Por isso que quando ele manda a carta, a melhor coisa que ele fala, manda matar logo, porque é menos um chato enchendo aqui minha paciência. Então, assim, depende do trecho, tá bom? Depende do trecho que eles vão colocar. A ironia, o caráter cômico, é uma tentativa, é uma forma de suavizar, né? Porque o livro é muito pesado. O livro é um cara que apanha de todos os lados. Ele apanha na primeira parte do livro da sociedade que não compreende a relação dele, não entende a relação dele, o que ele quer. E, é claro, acaba tendo preconceito do trabalho, um preconceito da vizinhança. Depois, na segunda parte, ele se lança naquele projeto agrícola maluco dele de querer aplicar na fazenda dele a coisa que seria a reforma agrária, trabalhar com a terra.
e ele acaba sendo aí, criando uma animosidade com os vizinhos, porque ele não quer se envolver politicamente com as rixas e picuinhas locais. Ele se torna inimigo por isso. E na revolta armada, ele é um ingênuo que entra ali achando que está fazendo uma grande defesa, mas depois o próprio narrador revela que ele começa a tomar ciência de que aquela revolta, tudo aquilo ali, as pessoas que estavam presas, ele olhava para a cara dos presos, eram todas pessoas inocentes, pessoas que foram iludidas, enganadas a comprar, a atuar de uma determinada forma e que não percebiam que elas foram usadas por grupos que desejavam poder. Aí vamos cair em 1984, né? Os altos têm os médios e os baixos. Os médios sabem que não vão chegar na posição dos altos sozinhos. Então, o que eles fazem? Eles utilizam os baixos para poder chegar lá no alto. Quando eles chegam no alto, o que eles fazem? Eles desprezam os baixos, devolvem os baixos para o lugar dele e se coloca aqui no alto para poder se acomodar no poder. Então, é mais ou menos isso que acontece ali. Quer dizer, no momento que os caras são presos, eles são abandonados. Quem são os comandantes? Os comandantes vão fazer os acordos deles e os baixos vão ser mortos, fuzilados. Tem um episódio histórico conhecido que está aí nesse período, pessoal, que não é anterior um pouco, que é o episódio dos lanceiros negros. Quem eram os lanceiros negros? Pouquíssimos livros de história falam essa história, que há uma revolução no sul, em que você tem o envolvimento dos donos de charque, os produtores de charque do sul, que se rebelam contra o Império. E aí o que acontece? Os caras mandam Caxias para lá, para Caxias resolver a parada. E o que acontece? Os donos da terra que estavam lutando contra o Império vão fazer o acordo com o Império, vão ficar de boas com o Império, só que aí vai acontecer o seguinte: como é que a gente faz com aqueles negros que a gente prometeu dar liberdade e que agora a gente não vai dar liberdade coisíssima nenhuma? E aí ocorre o famoso evento em que eles convocam os negros para um lugar, campo aberto, pedem para não levar armas, não levar nada, e quando eles chegam nesse lugar, o exército vem e massacra, mata todos os homens que estão desarmados e que caíram numa arapuca, organizados pela elite, que havia chegado a um acordo com o Império e que, na hora que precisou se desfazer, se desfez sem nenhum tipo de culpa moral ou algo parecido. Então, assim, a história está repleta desses eventos. E as pessoas, quanto mais baixas, mais elas são manipuladas. Afinal, elas são peões, né? Quem joga xadrez sabe que o peão é a peça de menor valor e é a peça que abre caminho para que as outras peças possam jogar. Então, é mais ou menos aí. Fiz-me entender, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma questão? No caso? Pedro, se você for estudar, quando a Mangueira fez aquele enredo, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês e Mangueira, aí quer dizer, isso daí é para a gente justamente entender, né? A história, o lado que a história não conta, que o livro não conta, porque quem é que escreve a história? Quem escreve a história é o vencedor. E o vencedor, é claro, se ele tiver que saudar, você pega os paulistas, se eles falarem de Revolução Constitucionalista, eles vão construir um discurso que foi o momento mais importante da história de São Paulo, quando São Paulo, atendendo a um chamado da Constituição, foi lá lutar contra a ditadura de Vargas, que já se anunciava, blá, 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 blá. O cara postou um discurso lá. Mas, na verdade, eles pintaram e bordaram. Quando saiu quem bancou aí, de certa forma, o golpe em cima do Império foi São Paulo, que usou o exército, a insatisfação do exército, para poder chegar onde ele queria. Depois fez a República Café com Leite. Ficou ali do final do século XIX até 1930 fazendo o que queria no sentido de leis, regras, políticas econômicas que prejudicavam o país, mas que mantinha a elite de São Paulo e Minas de boas.
E aí, quando Vargas dá o golpe, tira os caras do poder, aí, né, sabe como é que é, né? O poder faz falta, né? O poder fica faltando aquela coisa para adoçar a boca. E aí, meu amigo, o resto você estuda no livro de história. Então, assim, é mais ou menos por aí. É mais ou menos esse o caminho. A história é contada pelos vencedores. E cada um conta o que quer. Ô, Pedro, meus simulados estão todos no Telegram, cara. Eu já botei aí, todo sábado eu tô botando um. Botei agora dia 10 um, vai ter mais 2 simulados. No dia 17, dia 24. E no dia 1º vai ter um aulão. Vai ter um aulão. Vocês já estão desde já convidados. É um aulão que eu sempre faço um aulão de véspera da UERJ. Dia 1º de maio eu faço um aulão que é voltado, dedicado à galera. Então vocês aí, desde já, vocês estão convidados. Então posso considerar que deboche do Policarpo no decorrer do livro todo? Olha só, Alessandra, o deboche em relação ao Policarpo fica bem claro no primeiro capítulo, na primeira parte do livro, que vai levar a questão do Tupi, principalmente com essa questão dele, quando o pessoal chama de Ubirajara, é uma forma irônica e debochada depois que ele apresenta o requerimento do Tupi-Guarani. Na segunda parte do livro, não há um deboche, mas as pessoas acham que o Policarpo é o cara que se finge de tolo para poder esconder e não se posicionar dentro da sociedade. Então, para as pessoas que não conheciam e vão ficar ali rondando para saber quem é Policarpo, eles vão achar que tudo aquilo que ele faz, o jeito dele, é fachada, que ele é o cara dissimulado. Então, assim, quando ele está no campo, as pessoas têm a ideia dele ser uma pessoa dissimulada. E lá na terceira parte do livro, ele, naquela sua coisa ufanista, né, de lutar pela pátria, lutar pelo povo, lutar para defender o Brasil, é aquela coisa do cara que eu falo, só gosta de guerra quem nunca entrou numa. Quem sabe o que é uma guerra, o problema não é começar uma guerra, o problema é você sair da guerra. A guerra do Vietnã, dos Estados Unidos, até hoje, é traumática para os americanos. Por quê? Para os estadunidenses. Porque eles não aceitam a ideia de que eles perderam a guerra. Então, assim, essa coisa de se meter no Irã, Afeganistão, ficar se metendo em tudo quanto é buraco aí, você tem uma questão de que você começa uma guerra que depois você não sabe como sai. Porque para acabar uma guerra é como um jogo de xadrez. Alguém tem que saber que perdeu. Enquanto não tiver a derrota ali clara, evidente, ninguém aceita que perdeu. Ninguém quer também o empate, porque tem que ter um vencedor. Alguém tem que voltar para casa. Como é que eu vou contar que morreram 50 mil pessoas numa guerra e nós perdemos? Eu tenho que falar que eu ganhei, para você legitimar ou amenizar as mortes que sofreram, as baixas que sofreram. E aí que tá, né? E quem são os caras que vão para essas guerras? São garotos que estão no início da vida. O que os americanos têm de pessoas que voltam da guerra e não voltam? Cara, você não tem como você estar num ambiente de guerra e você ter uma normalidade psíquica, uma saúde mental. É algo assim, acachapante. Então o nosso amigo ele se mete na guerra porque ele vai dentro daquela ideologia, daquela alucinação dele, daquela utopia de que ele vai estar defendendo, mas a realidade dele e o mundo que ele vai encontrar vai levá-lo a cair na real, a finalmente perder toda aquela idealização, porque o livro é uma grande crítica ao ufanismo romântico. Não existe aquela pátria idolatrada, idealizada por Gonçalves Dias. Não existe aquela pátria idealizada por José de Alencar. Não existe. Isso é uma criação, isso é um mito. Na prática, não existe. Então, assim, é complicado você justamente lidar com essa questão, porque ele vai ser debochado no primeiro, no segundo acham que ele é dissimulado, e na terceira as pessoas vão considerá-lo patético, porque ele tem posto de comando, mas ele não sabe comandar. Ele não consegue comandar nada nem ninguém. Os dados ao Paraguai durante o Brasil Império, eu não entendi essa pergunta aqui, o Diogo. Os dados ao Paraguai durante o Brasil Império? Eu não entendi. O que você quer? Porque a Guerra do Paraguai, o que aconteceu com o Exército? O Exército, ele volta da Guerra do Paraguai, ele se sente muito desprestigiado
pelo imperador. E como eles se sentem desprestigiados, tem um grupo que está muito insatisfeito. Enquanto há um grupo que é fiel ao imperador, há muitos militares que eles achavam que eles voltariam da Guerra do Paraguai e eles seriam colocados num pedestal, sendo tratados como alguém muito importante. E aí, só que isso não acontece. E aí, claro, remuneração, baixos soldos, toda uma questão contextual que passa por grana e poder, faz com que o império vá ficando insatisfeito com a figura do imperador. A libertação dos escravos foi a gota d'água para a elite, que já também estava insatisfeita com o império, que o império não respondia mais aos interesses dos cafeicultores. Então os caras, vão bancar, quer dizer, vão juntar, vão pegar o exército que estava insatisfeito com o império e os cafeicultores que estavam ali. Então você vai pegar o dinheiro do cafeicultor para bancar esse exército para poder dar o golpe. E dá o golpe que deu. Quem estava no golpe, por sinal, foi acho que foi o bisavô de Fernando Henrique Cardoso. Você sabe quem é, né? Bem, vamos lá. Quis dizer sobre os danos ao Paraguai, que perdeu grande parte da população em decorrência da guerra. Sim, a Guerra do Paraguai foi um massacre, né? Reza a lenda, tem um livro muito bom, 1889, eu acho, do Laurentino Gomes, que ele vai mexer com a Guerra do Paraguai, e um personagem que se destaca é o Conde D. O Conde D, casado com a princesa Isabel, o Conde D, ele entra numa jornada louca atrás do ditador paraguaio, e nessa busca insana para matar o ditador, ele sai matando, ele promove uma carnificina, algo assim, extremamente cruel, que ele vai dizimar a população masculina, né, do Paraguai. Então, assim, tem muitos paraguaios que têm ódio de brasileiro por conta da Guerra do Paraguai. É algo aí para a gente, no caso, entender e pensar, né? O cara, ele cometeu uma carnificina, ao invés de voltar para casa, né? E aí, por que ele fez isso? Porque rolava dentro do Império um questionamento quanto à masculinidade dele, porque ele estava casado com a princesa Isabel e eles não tinham filhos. E a falta de filhos fazia com que as pessoas achassem que ele não era tão homem quanto ele achava. Então, essa coisa da guerra, dele se lançar na guerra, sair usando a violência, sair matando, fazendo, acontecendo, era uma forma dele chegar e reafirmar sua masculinidade. É complicado isso, pessoal. Eles chamam de Guerra do Brasil. E aí você, para nada, né? Acabou com outro país e é muito complicado. Olha só, o ufanismo, João. Ufanismo é você sobrevalorizar a pátria. É você usar... Você olha para o Brasil e vai dizer que o Brasil é o melhor país do mundo, a melhor natureza do mundo, tem a melhor praia do mundo. É sempre o nacionalismo exagerado nesse sentido, que você exagera na percepção positiva do país. Agora, radicalismo, aí, normalmente, os radicais, eles normalmente são associados por medidas negativas, né? Por posturas em que eles pegam uma determinada posição e radicalizam. Tanto é que muita gente fala de radical de esquerda, tem radical de direita, por quê? Porque os caras pegam um conceito e levam ao extremo. Levar esse ao radicalismo não é a mesma coisa que o ufanismo, são coisas diferentes. Tá bom? Não confunda aí, por favor. Meus amigos, minha live acaba agora. Nesse momento, porque vai fazer 1 hora. Se você quiser mais uma live, manda para mim perguntas, porque aí eu faço live semana que vem. Apesar que semana que vem, segunda-feira, vou receber Gabriel Cabral, professor de Química, que vem falar comigo sobre, para os alunos de medicina, o que estudar para a prova de Química. Galera de enfermagem, medicina, tem uma galera de medicina que está me seguindo, um pessoal bem forte. Então, assim, eu estarei semana que vem, segunda-feira, conversando às 18 horas com Gabriel Cabral. Muita gente conhece aí o canal do Cabral, de Química, segue. Então, assim, vai ser imperdível o bate-papo. E se você quiser mais um bate-papo, mais uma questão aí sobre o Policarpo Quaresma, é só deixar aí eu vou lançar aí uma pergunta, aí conforme for, quarta-feira que vem a gente conversa. Ô Cris,
A live com o Cabral é segunda-feira que vem, dia 19, às 18 horas. Eu vai ter aqui o anúncio, eu vou botar uma publicação, vai ficar tudo direitinho. É para a galera aí de medicina, para a galera que vai fazer o ERJ. Afinal, todo mundo tem que fazer bem, né? Segunda às 18 horas, Alessandra. Eu vou divulgar aqui na página, tá bom? Galera, tenho que ir. Muito obrigado. Valeu a audiência, valeu a atenção. Espero ter atendido aí, respondido as perguntas de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, fique atento que eu vou marcar uma outra live para tirar mais dúvidas de vocês. Tá bom? Valeu, um abraço. Se inscreve lá no Telegram, se inscreve no grupo do Telegram que tá bombando, se inscreve também no canal e a gente vai conversando. Valeu, beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau.